53 anos depois, Estados Unidos e Cuba reatam relações diplomáticas. Fim do bloqueio comercial ainda depende do Congresso americano. Perseguição policial acaba em grave acidente em São Paulo. No Rio de Janeiro, a motorista que deixou o menino trancado em carro foi fazer as unhas. Garoto teve convulsões e morreu. Chuva paralisa a capital do país. Centro de Brasília fica sem energia e hospitais têm atendimento prejudicado. Contas no vermelho. 1 em cada 4 brasileiros gasta 1/3 do salário com aluguel. A gente tem que ser um equilibrista, porque a conta não espera. Olimpíada 2016. Notícia de superbactéria na Baía da Guanabara ganha repercussão internacional. Festa no Vaticano. Papa Francisco comemora 78 anos com bolo e tango. Câmara aprova reajuste no salário de deputados, senadores e ministros. Presidente Dilma Rousseff termina primeiro mandato com 52% de aprovação. E para quem ainda não comprou os presentes de Natal, fica a dica. Lojas do Brás e do Bom Retiro em São Paulo antecipam liquidação. E agora é só provar e ver o que a gente vai levar. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um sequestrador em fuga causou um grave acidente em São Paulo. Antes de bater o carro que era roubado, o criminoso torturou e manteve o homem refém por 8 horas. A câmera do carro da polícia gravou a perseguição. E a mulher que deixou uma criança presa no carro por quase 2 horas no Rio de Janeiro tinha parado para fazer as unhas. O menino Gabriel, de 2 anos, sofreu convulsões e morreu. E da irresponsabilidade para a fatalidade. Voltou a chover forte hoje em Brasília. O jogo entre as seleções femininas de futebol do Brasil e da China, que seria disputado no estádio Mané Garrincha, foi adiado para amanhã. A Câmara aprovou hoje salários de R$ 33.700 para deputados federais e senadores. Vamos a Brasília com a repórter Luciana Marques. Luciana, para aprovar o aumento do próprio salário, ou seja, para legislar em causa própria, foi bem rapidinho, né? Boa noite. Boa noite, Raquel. Foi sim. A presidente Dilma Rousseff chega ao fim do primeiro mandato com 52% de aprovação. A sua maneira de governar é o que diz a pesquisa CNI-Ibope divulgada hoje. O índice supera em 4 pontos percentuais o da pesquisa anterior de setembro. A mesma pesquisa apurou que o número de brasileiros que acham o governo bom ou ótimo subiu de 38% para 40%. Em uma ação histórica, os presidentes dos Estados Unidos e de Cuba anunciaram que os dois países vão reatar relações depois de 53 anos. Mas o fim do bloqueio comercial e econômico ainda depende de votação no Congresso americano. A retomada das relações entre Estados Unidos e Cuba foi o assunto hoje na cúpula do Mercosul, na Argentina. O Brasil assumiu a presidência temporária do bloco. No discurso, a presidente Dilma Rousseff se emocionou ao falar do presidente uruguaio José Mujica, que está no fim do mandato. Esse reatamento entre Estados Unidos e Cuba coloca fim a um dos símbolos da Guerra Fria. Aquela divisão do mundo entre zonas de influência dos americanos e dos russos, feita após a Segunda Guerra Mundial. Companheiro Kennedy, boa noite. Qual é o significado do fim dessa ruptura de mais de meio século? Boa noite, Joseval. Boa noite, Raquel. Joseval, há 2 anos no final do mandato, Barack Obama está tentando melhorar a fotografia histórica do governo dele e fez um aceno para a América Latina. O Obama enviou para o Uruguai presos de Guantánamo, uma cadeia americana em terras cubanas que ele prometeu fechar. Agora ele reatou relações com Cuba, abrindo mão da chamada solução biológica, que seria aguardar a morte dos irmãos Castro. Numa hora de recuperação da economia americana, os Estados Unidos preparam o fim do bloqueio econômico contra Cuba para fazer negócios na ilha caribenha. Raquel. Kennedy, boa noite. Quais são os efeitos dessa reaproximação entre Cuba e Estados Unidos para o Brasil? Raquel, desde o governo Lula, o Brasil atua para que os Estados Unidos reatem relações com Cuba.
A decisão de hoje mostra o acerto da construção do Porto de Mariel e da ampliação do aeroporto de Havana com o capital brasileiro. Vai ganhar comercialmente o Brasil porque ele já tem presença econômica em Cuba junto com europeus, franceses e espanhóis, por exemplo, e chineses, né? Em Cuba vai haver uma aceleração da abertura econômica e política, mas é uma vitória do Raul Castro, sob controle dele. O Raul Castro foi mais pragmático do que o irmão Fidel e conseguiu negociar uma concessão histórica dos Estados Unidos. É importante destacar o papel do Papa Francisco nesses 18 meses de negociação secreta. Sem dúvida. Boa noite, Kendi. Obrigada, Kendi. Boa noite. E em instantes, Papa Francisco ganha festa de aniversário ao som de tango. O Natal nem chegou, as lojas do comércio popular de São Paulo já estão em liquidação. Superbactéria é descoberta em praias do Rio. No interior de Minas, mesmo com o calorão, justiça proíbe saias e blusas sem manga no fórum. Nós voltamos já já. O Paquistão restabeleceu a pena de morte para terroristas depois do atentado de ontem a uma escola. O número de mortos subiu para 145. O juiz Sérgio Moro aceitou a última denúncia do Ministério Público Federal contra os suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. O ex-diretor da estatal, Nestor Cerveró, o lobista Fernando Baiano e o executivo da construtora Toyo Setal, Júlio Camargo, viraram réus em processos desencadeados pela Operação Lava Jato. Ao todo, 39 pessoas vão a julgamento. E a seguir, os quitutes fora do comum inventados para o Natal. Que tal pizza e coxinha de panetone? Dizem que são excelentes. Superbactéria contamina a Baía da Guanabara, no Rio. E o aniversário do Papa Francisco com direito a tango e chimarrão. Questão, hein? Voltamos já já. A descoberta de uma superbactéria em praias do Rio de Janeiro teve repercussão internacional. A área afetada vai receber provas da Olimpíada. Não há registro de pessoa contaminada. O juiz de Uberaba, no Triângulo Mineiro, proibiu a entrada no fórum de mulheres usando saias curtas e blusas sem manga. As advogadas da cidade tentam derrubar a decisão. Milhares de pessoas comemoraram hoje o aniversário de 78 anos do Papa no Vaticano. Na festa de Francisco teve bolo, chimarrão e até a música mais tradicional da Argentina. Agora uma boa notícia para quem ainda não comprou o presente de Natal. O comércio popular em São Paulo já entrou em liquidação. Terá desconto do desconto. Bom, olha, e o Natal sempre traz boas surpresas culinárias também. Este ano, não é que inventaram coxinha e pizza de panetone. Meu Deus, quanta invenção, né? Agora, será que essas misturas ficam boas mesmo? Vamos provar. E o Conexão Repórter de hoje, logo depois do programa do Ratinho, traz revelações sobre a vida dos artistas de rua na maior cidade do país. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.